Hoje, festa do batismo de Jesus, somos convidados a contemplar a revelação, a manifestação de Jesus como Messias, ungido, Salvador de todos os povos. Como lemos na primeira leitura de Isaías, no capítulo 42, eis o meu servo, o meu eleito, nele se compraz a minha alma, pus o meu espírito sobre ele. E ainda, eu, o Senhor, te chamei para a justiça, te tomei pela mão, te constituí como o centro da aliança do povo, luz das nações, para abrir os olhos dos cegos, tirar os cativos da prisão, levar do cárcere os que vivem nas trevas. Não é por acaso que na Igreja Ortodoxa a festa do batismo de Jesus é celebrada com particular solenidade e coincide com a festa da Epifania, a manifestação de Cristo como Salvador de todos os povos. De fato, Jesus é revelado, como lemos também no Evangelho desse domingo, em Mateus, no capítulo 3, como aquele que João indica como Messias, o esperado ungido de Deus, o Cristo, pois a palavra Cristo significa exatamente ungido de Deus. Ele é o eleito, o Salvador. Daqui a surpresa de João Evangelista que dirá: eu preciso ser batizado por ti e tu vens a mim. Mas aí Jesus falará de uma justiça que deverá ser cumprida. De qual justiça se trata? A justiça de um Deus que não vem para julgar e muito menos para punir. A justiça de um Deus que vem para justificar, que desce como servo de Yahvé e se coloca na fileira dos pecadores, que carrega nossas culpas, pecados, iniquidades, enfermidades, para nos salvar, como o próprio Isaías dirá no capítulo 53, pois, pelas suas chagas, somos salvos. Essa é a surpresa de João Batista. Jesus é aquele que desce até o fundo da nossa miséria para manifestar a sua misericórdia. E a palavra misericórdia expressa muito bem este movimento do amor divino. De fato, a própria palavra é composta pelos dois termos, cordis, que significa coração, e miser, que significa a miséria do homem. Esta miséria que é acolhida, assumida no coração de Deus. Esta é a estratégia do nosso Deus. Ele quis salvar assumindo. E como diziam os padres da igreja, em particular São Basílio, só poderia ser salvo quanto Cristo assumiu. Ao ponto que São Paulo dirá que Cristo mesmo, não tendo pecado, como cordeiro inocente, se fez pecado em 2 Coríntios 5, 21. Se fez até maldição, dirá em Gálatas 3:13, para livrar-nos dos nossos pecados, e morreu para destruir o poder da morte. Sempre São Paulo desenhará no cântico do capítulo 2 da Carta aos Filipenses, com palavras inspiradas, este caminho em descida do Senhor, que esvaziou a si mesmo, tomou a forma de servo e humilhou-se até a morte de cruz. E por isso Deus o exaltou para que toda língua reconheça e confesse que Jesus é o Senhor para a glória do Pai. Eis que então, no batismo de Jesus, que representa o começo da vida pública do Senhor, já está contido todo o anúncio do Evangelho, como um compêndio resplandecente. No batismo, de fato, se revela desde já o mistério da sua encarnação e da sua redenção. E aqui já entrevemos o seu descer até a morte de cruz e a exaltação do Pai que o ressuscitará dos mortos, revelando-o como o Senhor e Salvador da humanidade, aquele que não veio para condenar, mas para salvar o mundo do pecado, da morte, de toda a enfermidade. Como dirá Pedro, na segunda leitura do capítulo 10 dos Atos dos Apóstolos, Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda parte, fazendo bem e curando todos que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. É belíssimo. Somos chamados a contemplar este mistério da divina misericórdia, que revela no batismo de Jesus não apenas a divindade salvífica de Cristo, mas também a manifestação do gáudio de toda a Trindade Santíssima, que participa desta festa,
É como se abrisse uma janela no céu. Jesus desce nas águas do Jordão, o Espírito desce sobre Cristo como pomba que se pousou sobre ele, e do céu se escuta uma voz, aquela do Pai, que vibrante de alegria declara: "Este é meu Filho amado, no qual pus o meu agrado." A alegria de Deus é descer até o nosso pecado para nos elevar até a altura de Deus. Deus se fez homem para nos tornar como Deus, para nos devolver toda a dignidade de filhos no Filho, para nos salvar, para nos perdoar. Sim, como amava repetir o Papa Francisco, a alegria de Deus é perdoar, e Deus não cansa de perdoar. Nós é que nos cansamos, às vezes, de pedir perdão, e por isso não sabemos descer com Cristo no caminho da humildade e podemos arriscar, desta forma, de perder a graça. Ai de quem cair na tentação de pensar que o seu pecado seja grande demais para poder ser perdoado. Não é por acaso que Jesus disse para Santa Faustina que os maiores pecadores são os que mais têm direito à divina misericórdia. É então que a festa do Santo Batismo torna-se também a revelação da nossa vocação, da nossa dignidade, da nossa grandeza, do nosso chamado como filhos no Filho, filhos amados nos quais o Pai encontra a sua alegria. Nietzsche, o filósofo do niilismo, da morte de Deus, dizia que Deus tem o seu inferno e que esse inferno é o homem. Ele apenas não entendeu que Deus sim desceu, por assim dizer, até nosso inferno para nos livrar da morte, mas que neste movimento de Deus ele encontra o seu paraíso, a sua alegria, pois a glória de Deus é o homem vivente. E continuamente o Pai repete para cada um de nós que está com Cristo, que acolhe Jesus como Senhor: "Tu és o meu Filho amado, em ti encontro minha alegria." Eis que hoje somos convidados a entrar nesta alegria do Pai, nesta festa da Trindade Santíssima, nesta dança do amor misericordioso do Pai, do Filho e do Espírito Santo, convidados a contemplar a revelação de Cristo Messias Salvador. Somos simultaneamente convidados a contemplar a nossa dignidade, a beleza que está em nossa luz, que resplandece na nossa vida, a renovar a festa do nosso batismo, renunciando àquele que é mentiroso, pai da mentira, acusador, homicida desde o princípio, a renunciar a toda a treva da morte para acolher Jesus como nosso único Senhor e Salvador, com imensa gratidão e alegria sem fim. Lembro de um nosso irmão que, após uma vida no tráfico e no crime, após a absolvição dos seus pecados, chorou por horas pela alegria do perdão recebido, repetindo apenas: "Que amor é este? Que amor é este?" Interessante lembrar, como dizia São Francisco, nós somos o que somos perante Deus, e não o que somos perante os homens ou perante nós mesmos. E quem somos perante Deus? Somos estes filhos amados, nos quais o Pai pôs toda a sua alegria. O Senhor nos dê a graça de contemplar nesta festa tamanho amor, que nos ama sem medida, para deixarmos surpreender pela sua misericórdia, que nos alcança no abismo da nossa miséria, em Cristo, que desce na fileira dos pecadores para se mergulhar e ser batizado, e poder então repetir com o coração transbordante de alegria: que amor é este? Que amor é este? Feliz festa do batismo do Senhor. Paz e misericórdia para todos e para cada um. O Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer a sua face sobre ti e te dê a sua paz. Um bom domingo para todos.